O grupo da Fraternidade Espírita Irmão Flacos e o Teatro Flacos presenteia mais este áudio, o terceiro e último capítulo, aos fraternistas na 27ª semana da Fraternidade Online. E o tema deste dia é Fraternidade em Ação, o amor que se expande. Sabe quem é Elvira Barros? Elvira Barros? Vou facilitar. Fale. Elvira Barros Soares. Ora, deve ser a Irmã Ló? Sim. Só não sei dizer se é Elvira, se foi Elvira. Deixa disso, irmã Ló e pronto. Todos sabem quem é. Nasceu em Guidoval, ali mesmo em Minas Gerais, no dia 22 de janeiro de 1910. A menina Elvira era apelidada por Ló, tendo por berço um lar espírita. Ainda criança foi para Ponte Nova, onde viveu sua mocidade. Desde jovem, integrou-se à tarefa espiritual, assumindo com responsabilidade seus compromissos com a doutrina espírita. Casou-se em 22 de setembro de 1932 com Jair Soares, constituindo sua família com os 4 filhos. Assim passou a viver na Ibituruna, de meia dúzia de casas, onde Jair possuía uma casa de comércio. Ló fazia doces caseiros para vender na loja, ajudando não só ao seu marido, como também aos seus pais necessitados. Nos anos de 1935, transferiram-se para Belo Horizonte, cidade onde moravam seus pais. Desde os primeiros momentos de nova residência, integrou-se às tarefas espirituais. Foi tarefeira no Centro Espírita Oriente, doando-se com carinho à Casa Espírita André Luiz Ceal, da qual foi uma das fundadoras. No dia 11 de agosto de 1942, através de consulta médica, foi surpreendida por um diagnóstico médico de câncer no útero com metástase pulmonar. Se submeteu à extirpação total do útero. A insidiosa doença ficou adormecida por 6 anos. Em 1948, voltou à enfermidade, desta vez se manifestando no pulmão. Após novos exames, recebeu o fatídico prognóstico médico. Teria, quando muito, alguns meses de vida. Com esta notícia, a tristeza adentrou o lar dos Soares, que até então era envolvido pela alegria. Agora que eu quero ver. Na madrugada chuvosa de 10 de fevereiro de 1949, recebem a visita de Francisco Peixoto Lins. Nada mais, nada menos que Peixotinho, médium de materialização. Acompanhado de Marechal e de Laura, uma jovem, visita de madrugada. Foram acolhidos por Jair pelo adiantado das horas e o atraso do trem com destino a Pedro Leopoldo, que iam para uma visita ao Chico. Só na manhã seguinte foram apresentados a Ló. Quando ela preparava o café, Peixotinho vê a irmã Sheila com o rosto colado ao dela, dizendo: "Esta é minha irmã, muito querida e que está muito enferma. Peço a Jesus a sua cura." Aí que o médium entendeu o motivo de sua visita naquele lar que não conhecia. Por orientação espiritual,
foram feitas 2 reuniões de materialização para tratamento. Qual não foi o assombro dos participantes ao verem, pela primeira vez, a irmã Sheila totalmente numa materialização luminosa. E trazia um aparelho de radioatividade com o qual fez aplicações em Dona Ló. E irmão José Grosso aproveitou a ocasião e também se materializa. Ao término do tratamento, a irmã Sheila dirigiu a Jesus uma sentida prece de agradecimento pela graça alcançada. E informou que a Ló não desencarnaria em consequência do câncer. E esse fato se comprovou 22 anos depois, quando desencarnou, vitimada por um infarto, em 18 de janeiro de 1971. 20 e tantos anos depois, que fraternidade! Por isso falaremos agora de desencarnados. Adolf Fritz, desencarnado em 1918 na Estônia. Fritz psicografou mensagem pelo Ranieri e dirigida aos grupos da fraternidade, por ocasião da primeira semana da fraternidade, realizada em São João da Boa Vista, estado de São Paulo, em janeiro de 1958. Intitulada Trabalho e Sacrifício, a mensagem diz: os grupos da fraternidade foram chamados a realizar no mundo moderno o trabalho espiritual com amor e sacrifício. Trabalho espiritual, amor e sacrifício. Não nos importam agora as lutas e divergências doutrinárias, mas interessa-nos principalmente a cota de sacrifício, esforço e dedicação que cada um possa dar. Deixa a teoria para lá, vamos à prática. Não pedimos o mínimo aos componentes dos grupos, mas exigimos o máximo daqueles que espontaneamente se propuseram a cooperar. Se propuseram a cooperar, precisa lembrar a mensagem da Sheila há 100 anos nos planos espirituais reuniram-se. É preciso que cada um saiba que aqueles que se ligam aos grupos da fraternidade estão dispostos a dar tudo, porque a espiritualidade que controla esses grupos tudo exige. Por isso que a mensagem se chama Trabalho em Sacrifício. Não consideramos nesse trabalho a cooperação como expressão da simples boa vontade, mas sim como dever. Boa vontade não basta, e sim cumprimento de dever. Quem não estiver disposto a dar tudo de si mesmo, não está em condições de fazer parte dos grupos da fraternidade. A fala dele é dura, ele é rigoroso. É natural
que venham a estranhar a aspereza das minhas palavras. Tá vendo? Ele mesmo acha áspero. No entanto, sinto-me na obrigação de esclarecer nossos companheiros a fim de que melhor compreendam as suas responsabilidades. Chama aí a responsabilidade. Nossos grupos são grupos especializados de trabalho intensivo em esfera de atividade espiritual e material. Uma coisa e outra. Não adianta querer pregar o evangelho a quem tem barriga vazia. Os enfermos não podem contar apenas com os nossos desejos remotos de servir, mas devem esperar de nós a conduta incorruptível de cristão que sabe que deve servir. Remoto, no sentido de uma vez ou outra, né? A fase da caridade como auxílio simplesmente já passou para os elementos que compõem nossas atividades de cooperação. Se refere à caridade material. Nosso programa deve ser o programa diário de trabalho, sem descanso, sem desânimo e sem aborrecimentos. Viu? Sacrifício. Esperam-nos todos os dias os desamparados do mundo, mas filhos da misericórdia divina. É Deus misericordioso, não desampara. Auxiliá-los não será a favor, mas oportunidade de ascensão às esferas mais altas do pensamento e a espiritualização. A gente pensa que está ajudando, mas está, na verdade, sendo ajudado. Quem não quiser servir, não tem o direito de penetrar no santuário de nossas atividades. Não representamos, em absoluto, agrupamentos que objetivem comprovar a imortalidade, embora isso suceda comumente. Representamos, sim, colmeias de trabalho cristão com o Senhor à frente. As restrições impostas a cada um são determinações da necessidade da natureza do próprio serviço. O homem que desce ao fundo do mar, dentro de um escafandro, compreende que o aparelho de proteção que usa é uma imposição necessária do seu sistema de mergulhador. Mergulha sem ele para você ver o que acontece. Não discutirá o aspecto desagradável do escafandro, nem as dificuldades de movimentação dentro dele, porque sabe que a sua estrutura representa o esforço técnico especializado. Aceita o escafandro como aparelho protetor de sua própria vida física nas regiões perigosas em que deve penetrar. Assim também, os componentes dos trabalhos de efeitos físicos devem aceitar as restrições referentes à carne, ao fumo, ao álcool, aos divertimentos, aos impulsos, aos pensamentos, como a possibilidade de estruturação de um escafandro espiritual, capaz de garantir-lhes a incursão nas esferas difíceis de intercâmbio através da materialização ou da voz direta ectoplásmica. Nada pedimos que não seja justo e razoável perante as leis divinas. Comprometemo-nos, em dias que já se vão, a realizar nosso trabalho espiritual, e isso faremos com a ajuda de Deus. Muito se pedirá a quem muito foi dado, e nós muito recebemos.
Mas ainda se pedirá a todos os que foram chamados a cooperar com o Mestre em favor de todos. Jesus, representação na terra da vontade de Deus, é o Senhor da seara, e com ele iremos até o fim. Não temamos a tempestade do mundo, porque, segundo o Mestre, a imagem deste mundo passa, e esta noite mesmo poderão vir buscar nossa alma para a expiação e para responder por todas as nossas próprias responsabilidades. Temamos isto sim, nossa indiferença pelas coisas do Espírito. E roguemos a Deus que tenhamos bom ânimo e fortaleza. Assim encerra sua mensagem a orar para que tenhamos ânimo e fortaleza. Esse é o Fritz. Qual que é o outro desencarnado? Adolfo Bezerra de Menezes. Meus filhos, permaneça Jesus sendo nosso zênite e o nosso nadir. Assim é que ele começa a mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, em 9 de novembro de 2003, do encerramento da reunião do Conselho Federativo Nacional na sede da FEB, Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Vamos repetir. Meus filhos, permaneça Jesus sendo o nosso zênite e o nosso nadir. De alba dia novo. Não obstante, sombras teimosas permanecem dificultando a claridade solar. As perspectivas de luminosidade plena ainda não se puderam tornar realidade total. Na grande transição, a predominância do instinto humano sobre a razão, que abre espaço lentamente para a intuição. Sentimos que as criaturas humanas ainda não encontraram o ponto de realização plenificadora. Isto porque Jesus tem sido motivo de excogitações imediatistas no campeonato das projeções pessoais, na religião, na política e nos interesses mesquinhos. Graças às claridades incomparáveis do Espiritismo, nosso modelo e guia assume o verdadeiro lugar que o Pai lhe concedeu na história do planeta terrestre. Ao Espiritismo, pois, tem cabido a tarefa de colocar Jesus no centro das aspirações humanas, em considerando a lei de amor de que ele se fez especial modelo para vigorar entre todas as criaturas. Madrugada é esta de desafios. Medem-se as forças e a grandeza de um ideal pelas resistências que oferece, superando as batalhas que lhes são direcionadas. É necessário preservar o Espiritismo conforme o herdamos do eminente codificador, mantendo-lhe a claridade dos postulados, a limpidez dos seus conteúdos, não permitindo que se lhe instale a denda perniciosa, que somente irá confundir os incautos e os menos conhecedores das suas diretrizes. Não se trata aqui de estabelecer um grupo de conservadores ante o avanço de modernistas. É uma doutrina séria, porque tem a ver com o ser imortal. Não pode converter-se num clube de divertimentos em nome da alegria, do espairecimento e das necessidades de entretenimentos. A boa nova
ou notícias de alegria, produz júbilo interno e não algazarra exterior. Por isso mesmo, no renascimento do Evangelho, íncito da codificação, não é lícito que nos transformemos em pessoas insensatas no trato com as questões espirituais. Preservar, portanto, a pureza e a seriedade da doutrina no movimento espírita é dever que nos compete a todos. Por isso mesmo, a mediunidade deve ser exercida santamente, cristamente, com responsabilidade e critérios de elevação para não se transformar em instrumento de perturbação e desídia. Vós sois a luz do mundo. Proponho o Evangelho novo, porquanto a grande luz é o Mestre, que deveremos esculpir no mundo íntimo, para que brilhe através de nós. Meus filhos, é necessário que os atos confirmem as palavras e que o Espírito do Cristo, habitando em nós, seja a nossa resposta aos desafios do momento, trabalhando em favor do meio-dia da madrugada que começa. Muita paz. Que o Senhor nos abençoe. São os votos do servidor humilde e paternal de sempre, Bezerra. Por isso a fraternidade é o amor que se expande.